Olá, pessoal. Dessa vez quero te fazer uma pergunta para a gente começar esse nosso diálogo. Você já foi batizado em algum momento? Se foi batizado, foi quando você era criança, quando era bebezinho, você nem lembra? Se você é católico, provavelmente na igreja católica, na pia batismal. Uma outra tradição protestante também faz assim. Ou você foi batizado depois, já como adulto? Nas igrejas evangélicas é comum, às vezes, a pessoa entrega sua vida para Jesus, naquilo que se chama novo nascimento, e ela é chamada então à frente no momento de conversão, e depois vem o batismo, como um ato simbólico daquela decisão que foi tomada. O batismo em algumas igrejas são feitas de uma maneira diferente. Como é que foi o seu batismo? Né? Foi por imersão? Você foi colocado dentro da água e depois tirado? Foi por aspersão? Foi apenas molhado a sua cabeça? Como é que foi o seu batismo? Bom, saiba que Jesus também foi batizado. E é sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. No vídeo passado, nós comentamos a respeito da vinda de João Batista como aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. João Batista ele batizava ali em Israel, no Rio Jordão, para o arrependimento. E vinha muita gente sendo batizada por ele, inclusive fariseus e saduceus. E a nossa leitura, que a gente está fazendo esse acompanhamento aí da vida de Jesus, ela se encontra aqui nesta série, né, Evangelho para Todos, no qual este livro, Mateus para Todos, tem sido a nossa referência do N.T. Wright. Mateus para Todos. E a leitura bíblica de hoje, então, vai falar sobre o batismo de Jesus. E se encontra ali em Mateus capítulo 3, versículos 11 a 17, que eu passo a ler junto com vocês. Eu os batizo com água, com vistas ao arrependimento, continuou João. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem mesmo de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele traz a sua pá na mão, pronto para limpar seu celeiro, juntando todo o seu trigo no celeiro. Mas ele queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Então Jesus chegou ao Jordão, vindo da Galiléia, e ele veio para ser batizado por João. João Batista tentou impedi-lo. Eu preciso ser batizado por você, disse João Batista, e é você quem vem a mim? E assim, é assim que precisa ser neste momento, disse Jesus. Convém que assim façamos para que se cumpra todo o plano de salvação de Deus. Então João Batista concordou e Jesus foi batizado. Assim que Jesus saiu da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então veio uma voz do céu: Este é o meu filho, meu amado filho, disse a voz, e nele me agrado. Essa é a famosa passagem no qual Jesus é batizado por João Batista. E há então essa manifestação sobrenatural da voz de Deus dizendo que ele é o Filho amado. Algumas considerações, breves considerações aqui que o N.T. Wright então escreve no seu texto e que eu achei relevante a gente comentar. O primeiro deles: para Jesus fazer tudo isso, esse como deve agir, por meio da humildade, identificar-se com o povo de Deus, assumindo seu lugar, compartilhando sua penitência, vivendo sua vida e, no fim, morrendo a sua morte. Aqui vem a questão da identificação de Jesus conosco, porque o batismo para a religião judaica naquela época, no qual João estava batizando, simbolizava a morte. Quando Jesus ele se deixa batizar, ele está se identificando também conosco e com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com os nossos pecados no batismo, na sua morte, para depois ele sai da água como uma nova vida. Então o batismo, embora Jesus não precisasse ter se arrependido, simbolizava essa nova vida que estava começando, esse novo momento de identificação entre Jesus e nós. Esse é um ponto-chave do batismo, para que se cumprisse toda a justiça, para que se fizesse em Jesus a nossa identificação com ele também no seu batismo. E por isso
como um ato simbólico, as pessoas, hoje em dia, ainda as igrejas, sejam elas batizando crianças, sejam adultos, e aí é um ponto polêmico, elas batizam também com água. Na questão do batismo, aqui, então, abre parênteses para a minha opinião. Entendo eu que quando você recebe o batismo ou quer ser batizado, é um ato volutivo da tua vontade, do teu intelecto, do teu racional. As igrejas católicas batizavam as crianças porque entendiam que, se não fossem batizadas, elas eram consideradas pagãs. Eu vim do lar católico e minha mãe sempre falava isso, que eu fui batizado quando bebezinho, que a pessoa que não era batizada morria pagã, né, sem a salvação. Contudo, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai lendo as escrituras, e na minha percepção, quando você é batizado, isso requer que você tenha uma tomada de decisão. Você se dispôs a estar numa nova caminhada. Assim como Jesus também veio até João Batista para ser batizado já na sua fase adulta, na sua vida adulta. Assim também entendo eu que nós, quando entregamos a vida para Jesus e queremos ter um novo começo com Ele, queremos ser batizados, aí então faria sentido se você quer ser batizado por aspersão, por imersão, enfim. Essa é a questão simbólica como testemunho de fé perante os homens, perante Deus também, mas principalmente perante os homens. Por quê? Porque quando você entrega a vida para Jesus, independente se vai ter água ou não, quando você se arrepende e reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador, pode ser que tenha água, pode ser que não tenha água, o importante é a tua fé, é aquilo que você recebeu como selo do Espírito Santo naquele momento. Isso é o que eu entendo como um novo nascimento. E o batismo é apenas um simbolismo, uma confirmação dessa decisão que você tomou na sua vida. Agora, o N.T. Wright também fala o seguinte: o povo de Israel atravessou a água do Mar Vermelho e recebeu a lei, confirmando sua condição de filho de Deus, filho primogênito de Deus. Jesus iguala-se a eles pela água do batismo e recebe o Espírito de Deus, o vento do Senhor, o sopro de Deus, de uma nova maneira, declarando-o filho de Deus, Israel em pessoa. Então essa é a questão, né? Que quando Jesus então ele sai das águas, que Jesus saiu da água, o céu abriu-se e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba pousando sobre ele. Então é um momento especial, um momento sobrenatural, no qual a divindade se faz presente na pessoa do Espírito Santo, na vida de Jesus também, e ali iniciando ou dando um simbolismo para o seu ministério público. E chama a atenção também, e aqui é algo bem interessante, e até no domingo passado eu escutei uma pregação que falava sobre isso, veio ao encontro do que eu já estava pensando, que depois que o Espírito Santo pousa sobre ele, como uma pomba, veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho, meu amado filho, e nele me agrado. Então, há uma, como é que se fala? Uma justificação, há um balizar de Deus ali asseverando que este é o meu filho amado. Quantas vezes a gente talvez queria receber uma palavra de afirmação, uma palavra de gratidão, uma palavra de amor de nossos pais, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, aquela manifestação de Deus em relação a Jesus deu-lhe também mais um sentido de significado, de identidade de quem ele realmente é, o Filho de Deus amado. Assim, Deus também, no seu novo nascimento, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele também te chama de filho, Ele te adota na família de Deus, Ele te chama de filho amado. Isso é muito importante para nós, porque nos diz quem nós somos, com quem nós estamos nos relacionando, com Deus e com nossos irmãos na fé. E isso nos torna únicos e especiais perante Ele e também nos dá esse senso de identidade, esse amor incondicional que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Como é bom a gente ouvir, seja dos nossos pais, seja dos nossos amigos, familiares, que você é amado. Então Deus nos ama, Deus te ama também. E é importante que também a gente expanda, a gente transborde esse amor para o nosso próximo. Então, se você também tem filhos pequenos ou filhos na adolescência,
Diga para eles, de um amor sincero, que você os ama. Com certeza, isso vai fazer uma diferença muito grande no seu relacionamento. Continuando aqui nos textos do N.T. Wright sobre o batismo de Jesus, ele fala o seguinte: Jesus vem para cumprir os planos de Deus, não os nossos, e até mesmo seus profetas às vezes parecem interpretar erroneamente a missão dele. Então Jesus faz a vontade do Deus Pai. Ele não faz a vontade dos profetas, não faz a vontade das pessoas que acham que Deus é um serviçal nosso. Não, ele faz a vontade de Deus. Ele veio para cumprir toda a justiça. Ele não veio para tomar o reino de Israel e elevar a categoria política de um reino independente. Ele veio para estabelecer o reino dos céus naquela época. E as pessoas não entendiam isso. Ele veio, se submeteu no batismo. E as pessoas achavam que ele deveria vir como rei, mas ele se identifica com as nossas fraquezas. Elas não compreendiam naquele momento qual era o plano de Deus, mas Jesus sabia, porque ele era o Filho de Deus. Por fim, o N.T. Wright fala o seguinte: à medida que formos aprendendo a deixar de lado nossos planos e submetermos aos dele, receberemos a garantia de momentos de percepções e de vislumbres de sua extraordinária realidade. E no centro dessa percepção repentina encontraremos nosso Pai amoroso, confirmando-nos como seus filhos e também nos capacitando com seu Espírito para que nossa vida seja purificada e esteja pronta para ser usada por Ele, para a sua honra e para a sua glória. É aquilo que eu disse antes, a partir do momento que a gente se submete a essa autoridade, a esse amor incondicional de Deus, o Pai, a gente se torna filho e participante também da sua graça, do seu amor e da sua extraordinária realidade, conforme o N.T. Wright que fala. Não é sempre que a gente vê os céus abertos e a gente escuta a voz de Deus: este é meu filho amado. Mas com certeza, se o Espírito Santo habitar no seu coração, ele vai estar testificando no teu espírito que você é um filho amado. Tenha essa convicção e essa certeza. E a minha oração mais orada, que se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, você venha conhecê-lo e que o Espírito Santo te dê a iluminação, te dê a graça para conhecer o amor de Jesus, o amor de Deus e o Pai também. Tá joia, pessoal? Essa aqui foi o texto bíblico que nós lemos sobre o batismo de Jesus, que em Mateus é uma preparação para o que vem depois, que é algo muito importante, muito especial, na fortificação do caráter de Jesus, que é a tentação dele no deserto. Tá joia? Isso fica para a próxima. Muito obrigado. Deus te abençoe.